Alô, 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 sejam muito bem-vindos ao podcast da Liberdade. Papo 360 está no ar. Apresentação de Diego Giliotti, meu amigo Alan Quimano. Boa noite. Salve aí para a galera. Hoje a gente está na companhia aqui do nosso grande amigo e professor Renê. Seja muito bem-vindo. Renê é o entrevistado de hoje do Papo 360. Bom, muito obrigado. Eu estou aqui representando o Instituto Iabracon, né? Aí, patrocinadores aí, nossos grandes parceiros. Parceiros de estrada. Vamos lá. Bom, o Papo 360, ele é transmitido, além das plataformas no YouTube, Facebook e Instagram, também pela Rede América de TV. Então, quem nos acompanha através da Rede América pode nos assistir em BH, Grande BH, toda a região sul de Minas Gerais, né? Grande Pouso Alegre, Mirassol, em São José do Rio Preto também, no interior do estado de São Paulo, aquela região noroeste, e pode também através das plataformas da Rede América de TV. A gente é retransmitido pela Rádio Nova Independência, o Som da Liberdade. Você pode baixar seu aplicativo através do Play Store, né, Nova Independência, aí você vai conseguir acompanhar aí uma programação voltada para quem gosta do Brasil de fato. Além da Rádio Nova Independência, nós estamos também sendo retransmitidos pela Rádio NEP, né, o sistema NEP de rádio, pela 88,1, uma rádio de São José do Rio Preto, que chega ali na região noroeste também do estado de São Paulo. E o Papo 360 é um oferecimento da Choperia da Manaus. Você que gosta daquele lanchão, daquele combo monstro para matar sua larica aí. Isso aí. Principalmente um horário desse, cara. O cara chega cansado em casa, não quer cozinhar. A esposa também chega cansada, não tá afim, não dá. Chega também aí do trampo, você chega da balada aí também aí. É hora de você pedir um lanchão aí para matar a sua fome. Choperia da Manaus você encontra através do iFood, né? Ou através das plataformas de redes sociais. No Instagram, Choperia da Manaus, e você falando que ouviu o Papo 360, está acompanhando o Papo 360, vai ter um desconto especial. Desconto bom, hein? Desconto bom, só fala aí. Daqui a pouco chega o nosso aqui, a gente vai mostrar para você. Chega aqui, fazer você sentir vontade. Vai se despejar aqui. Bom, o Papo 360 também é um oferecimento da Online Celulares. Você que está com o seu celular aí com tela quebrada, com fone danificado, molhado, se caiu na privada, vacilou, deixou cair, está com algum problema, vai lá na Online Celulares que eles resolvem para você. Agilidade, confiabilidade, enfim. Lá que vocês vai... Retira o aparelho se precisar. Retira, manda o motoboy até você, para ter uma praticidade aí. Então, precisou, entrou em contato lá com eles no 99442-2122. E para quem quiser ir diretamente, na Avenida João de Andrade, 793, ali no Santo Antônio. Também tem a página Online Celulares também, que está aí ativa no Facebook. E no Instagram. Quem seguir a página do Papo 360, né, lá no Instagram, vai ter acesso a todos os nossos patrocinadores. Eles estão na chamada da entrevista de hoje. Bom, Bom, você que precisa fazer qualquer tipo de
empreendimento, reforma aí, tem marcenaria, móveis planejados, quer transformar a sua casa, transformar o seu apartamento, acabou de comprar o seu apartamento, quer fazer tudo planejado, tudo novinho, trocar seus armários, enfim, é com o Moisés que vocês vão falar lá da marcenaria moderna, né? Ele vai, se você tem uma ideia, né, ele vai colocar essa ideia aí em prática, né? Porque ele sabe desenvolver os projetos, vai desenhar para você, para que você tenha o melhor resultado final aí para sua casa. Você que está casando, está planejando aí. Você disse que é Moisés, né? Moisés. Grande Moisés. Não é Noé. Não é. Esse é o Moisés. Tá aqui, Noé construiu a arca, mas se você precisar de uma arca também, o Moisés vai construir. Moisés constrói. Moisés estudou bastante e está apto a construir a arca também. E a nossa mesa aqui foi construída pelo mesmo aí, ó. Grande Moisés. Você que está precisando fazer uma revisão elétrica na sua casa, está com problema com fiação aí, dando curto, você que está construindo, precisa de um eletricista, montagem de quadro de luz, com o Geneton da GP que vocês vão falar. O Geneton tem a maior disponibilidade para te atender, não só na região oeste da capital paulista, mas em qualquer parte aí do estado de São Paulo. Ele vai poder servir e prestar o atendimento que você precisar. E a alvenaria em geral. Exato. Precisou aí construir, reformar, é o AGP com o Geneton que vocês vão chamar. Geneton. E se está pagando conta alta aí, é só falar com ele que ele faz aquela revisão aí. Exato. Às vezes você tem algum curto, né? Aí, tem fuga de energia, ele vai encontrar o problema. É o cara que acha, resolve. Você que precisa de impressões gráficas aí, né? Quer fazer convite de casamento, quer fazer cartões, de visita, banner, enfim, é com a Agilus Print que vocês vão falar. A Agilus tem um dos maiores sistemas aí de impressão da região, e lá vocês vão encontrar tudo que você precisa dentro desse segmento. E o Canto do Vila. Você quer aquele almocinho caseiro, aquela comidinha gostosa para o seu dia a dia, ou aquela feijoadinha que desce redondo, é lá no Canto do Vila que vocês vão encontrar. Já dá boa. Já dá boa. Você que quer, por exemplo, você está no trabalho e tal, às vezes o cara, de vez em quando, leva uma marmita, né? Faz de noite e tal, mas às vezes não levou. Ele vai, onde que eu vou encontrar a comidinha caseira, né? Sem o famoso salitro. É lá no Canto do Vila. É comidinha leve. Trabalha com delivery também? Trabalha com delivery próprio ou então através do iFood também. Se você procurar digitar aí Canto do Vila, vocês vão encontrar o Canto do Rick aí, nosso grande parceiro aqui no Papo 360. Se falar que assistiu o Papo 360, vai ter um desconto lá. Sempre. Desconto aí, não. Cá, assistência especializada. Você que está com a sua máquina de lavar, lavadora, lave seca, com problema, é a Cá que vocês vão chamar. Isso aí. Atendimento personalizado, agilidade e confiança, né? O que mais tem aí é picareta no mercado. Exato. Troca peça e fala que é outra coisa. O importante é a honestidade nesse ramo aí. Isso aí é tudo, né? Às vezes não tem nem manutenção para fazer. Agora eu vou falar para quem tem pouca telha. Aí, ó. Você que tem pouca telha, né? O cabelo começou a cair e para homem é ruim, né? Para mulher também, mas geralmente homem é mais afetado pela questão da calvície. Né? Aqui a gente tem um produto certificado, registrado, uma forma exclusiva e que faz a coisa funcionar. Você mesmo usou, né? Eu usei, uso. Teve um resultado bom, é que eu vi. Resultado. Eu tava preocupado. Acredito, vou chegar quase nos 40 careca, não dá não. Então, para você renovar aí a cabeleira, é o Life for Hair que vai resolver o seu problema. Tá? Produto é testado, certificado, então pode usar à vontade, né? Inclusive testado e aprovado por dermatologista. E é uma forma que você pode utilizar diariamente aí e atende a todo o Brasil, tá? Você pode entrar em contato via WhatsApp ou através do perfil no Instagram, Life for You Hair, e solicitar aí o seu
o seu produto, sua fórmula, para poder começar a ter cabelo de volta e sorrir, né? Isso aí. O cara careca fica triste demais. É triste, né? Não dá. Não tem entradinha para careca, não, né, cara? Não, aqui não tem a mínima condição de ficar careca. Entradinha é para cabeludo mesmo. Bom, o Papo 360 de hoje vai falar sobre educação. A educação é um dos temas mais importantes e no Brasil a gente tem precarizado a educação, né? Isso não vem de hoje, vem de muito tempo, vem de muitas décadas aí, que a gente vem sofrendo essa deterioração da educação no país, não é? Principalmente quando ela começou a ser 100% pública, né? Hoje, até as escolas privadas sofrem a interferência do MEC. Então, se não passar dentro da cartilha do MEC, né, de todo o controle, nenhuma escola privada pode aplicar o seu modelo de ensino, né? Se não rezar a cartilha, não pode trabalhar. É uma bolha, né? Então, o sistema estatal, que depende, obviamente, de uma agenda política, né, ele acabou deteriorando aí a questão da educação. Então, é sobre ela que a gente vai falar, né? E, principalmente, o processo de educação com ideologias, né, que acaba fazendo com que a gente tenha esse resultado péssimo em todos os índices educacionais nos últimos 30 anos, onde começou a coisa mesmo a ficar degradada. Professor René, acho que ninguém melhor que a sua pessoa para poder falar sobre o tema, né? Infelizmente, o Brasil amarga aí um dos piores índices, né, na questão da educação, e, como você mesmo disse, a questão ideológica ela é muito presente dentro das nossas escolas públicas. E, para iniciar, é bom a gente definir o que é ideologia, né? Ideologia faz a gente lembrar ideias, né? Então, pessoas têm ideias às vezes muito bem definidas, mas ideias que muitas vezes estão fora da realidade do mundo. Por exemplo, a gente está enfrentando nesse momento uma mídia que você enxerga uma coisa, ela fala outra. Então, os comentaristas, as pessoas que estão escrevendo nos grandes jornais, elas olham para a Paulista no 7 de setembro, vê lá milhões de pessoas e tem a cara de pau de dizer que lá só tinha 100 mil, 125 mil pessoas. Então, esses ideais nos remetem a uma mentalidade revolucionária, que tem muito a ver com essa mentalidade que grande parte dos professores, né, se propõe a militar, né, ser militante da esquerda. E grande parte deles foram formados dentro dessa ótica, né? Aliás, as universidades têm formado militantes. Isso. Eu não posso dizer que são todos, porque eu conheço alguns professores que não seguem essa linha, mas quando ele não segue, ele vive num mundo de pressões, né? Porque a maioria segue e quer que todos os outros também sigam, porque eles meio que são donos da verdade, né? Então, o que acontece? A gente já teve aí o Miguel Agib, né, um grande amigo meu, que lutou por 16 anos com a Escola Sem Partido. Hoje a Escola Sem Partido está com o Tiago Cortes, um amigo meu também, que é responsável aqui na cidade de São Paulo. Mas eu acho que a Escola Sem Partido foi um grande equívoco. Por quê? Porque a questão da militância nas escolas, ela é uma questão cultural. Ela não é uma questão que dá para você enfrentar isso com a parte jurídica. Porque toda vez que você impõe alguma coisa pela lei, pela força, você deixa... não funciona. Você não conquista as pessoas.
e você acaba deixando ódio. Então, a gente deveria começar pela questão cultural. Infelizmente, aí os nossos militares, quando eles abandonaram a política, né, quando o presidente Figueiredo entregou a política, a única força política que tinha no Brasil era a esquerda. Você não tinha partido de direita. Então, a gente teve o regresso daquele pessoal que fez terror, né, os terroristas, voltaram, e eles tomaram conta da política. A galerinha que ficou exilada aí durante o período militarizado do Brasil. Exatamente. E em 64, quando o exército ele tomou conta do país, ele desprezou, ele não fiscalizou as universidades. Então, a questão do marxismo cultural trabalhou bem toda essa época. Então, nós estamos há 50 anos dentro dessa atmosfera, desse marxismo cultural. Trabalharam e alcançaram objetivos, né? Exatamente. Foi como eu até comentei com vocês. Eu não concordo em tudo que o Pondé diz, mas uma coisa que ele diz é fato. A esquerda agora ela perdeu na política, mas ela ganhou no campo cultural, que é onde ela tem muita força. Hoje ela domina as mídias, domina a classe acadêmica. Então, isso é uma força muito grande. E a mídia é o que a gente chama de o quarto poder, né? Sim, a mídia, ela ainda ela tem uma força muito grande ainda sobre a população brasileira. Lógico que em 2013, a esquerda perdeu muita força naquelas revoltas populares que começou lá com uma causa bem definida, que foi a questão do passe, né, da tarifa de ônibus. E depois isso se abrangeu para outras coisas que era o que estava faltando o povo. Ele sentia a falta de alguns direitos civis e aproveitou aquela oportunidade também para reivindicar. E só que o que aconteceu? Eles não aceitaram representantes políticos, sindicatos. Então, ali mostrou um pouco da força das redes sociais, que foi uma manifestação convocada pelas redes sociais, e dali para cá o Brasil conseguiu mostrar um pouco a sua cara, né, que é um povo conservador, e veio um presidente que era a terceira via, não era a primeira nem a segunda via, era a terceira via, em que os brasileiros viram como uma saída de tudo isso aí que a gente sabe que aconteceu, todos os desvios, a dominação, como a gente está comentando aqui, da educação. Então, é isso. A gente hoje não está feliz com a educação do país. Nós estamos lá na casa 60 e pouco do PISA. A gente está junto com o Peru, os últimos colocados do PISA. O Brasil serve de chacota em outros países. E, segundo publicações, nós temos 70% de analfabetos funcionais no país. Sim. Isso. E outra coisa que é muito preocupante também. São as pessoas que leem, mas não conseguem interpretar o que elas leem. Temos também de 15 anos, 14 anos, que não sabe ler mesmo. Não sabe ler. Não consegue interpretar textos sistemática foi feita dessa forma. Mas vocês vejam uma coisa, como que uma pessoa que não sabe ler, ela vai se tornar um intelectual com outra pessoa que também não sabe interpretar? Porque se a gente for fazer um levantamento, as notas mais baixas aí do Enem são as notas que são aceitas para os cursos de pedagogia. Então, você tem pessoas que não têm um grau suficiente para poder formar outros intelectuais. Então, isso forma uma corrente. E aqueles que têm um pensamento e uma criatividade, uma inteligência, vão se perdendo no tempo, né?
Exatamente. Porque já começa o problema do Brasil é que ele tem uma grade básica muito fraca, né? Onde não se coloca em voga a questão técnica do ensino. Então, você sai ali da base do ensino médio não sabendo fazer cálculos básicos, que é o que a gente utiliza no dia a dia, gostando ou não, tudo é matemática. Tudo é matemática. E aí o sujeito, ele sai sem entender, sem conhecer a própria língua, em primeiro lugar, né, sem questões básicas, e esse mesmo sujeito, ele vai adentrar a universidade, a faculdade, e vai sair de lá formado em outras questões, sem ter o mínimo necessário do básico. Ou seja, ele saiu barro mole do ensino médio. Então, chegando na faculdade, ele ainda vai ter aquela lavagem cerebral. Infelizmente, o Brasil aderiu a um modelo de um país totalitarista. Por que eu digo isso? Porque você nivela todo mundo por uma prova só, com as mesmas questões. Exato. Então, você trata todo mundo igual. Quem que trata todo mundo igual? Só comunista. Comunista. Então, cada indivíduo tem uma personalidade, tem um QI diferente. Exatamente. Então, uma criança hoje que sobressai das outras, ela não consegue mostrar isso. E também... Na verdade, ela acaba sendo proibida dentro da própria sala de aula demonstrar que ela tem mais conhecimento que as outras, ela não pode sobressair, porque senão os outros que não têm conhecimento acabam se sentindo intimidados por isso. Então, hoje, na verdade, quem tem talento é o errado. É o errado. É o errado, é sério. Exatamente. É isso que acontece dentro de sala de aula. Uma das coisas, na minha opinião, que atrapalha muito também é o seguinte: o Paulo Freire, ele trouxe o conceito lá de senso crítico para a sala de aula. Então, o que acontece? O senso crítico, ele acaba sendo mais ingênuo do que a própria ingenuidade em si. E por que eu digo isso? Porque se confunde o crítico com inteligência. Então, as pessoas acham que a pessoa ser crítica, ela é inteligente. Mas eu falo que isso acaba sendo pior do que a ingenuidade, porque você imagina uma pessoa que critica algo que ela não sabe. Crítica sem estar baseada em conhecimento, palavras ao vento. Exatamente. Eu estava vendo uma live a semana passada que eu realmente fiquei muito perplexo, né? Estavam comemorando lá os 100 anos do Paulo Freire, e tinha uma live que o Gianazzi colocou no Facebook de crianças ali nos 8 anos, até os 12 anos, cartas para Paulo Freire. Então, a professora já abriu a live. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Então, nós temos um grande problema aí de que os estudantes não conseguem interpretar a própria língua portuguesa. Você imagina você inserindo mais palavras aí na questão da linguagem, né? Até porque já existe a neutralidade dentro da própria linguagem. Sim. E eu vi ali Estão criando aí uma anomalia. Uma aberração. É maluquice. Então, e eu vi ali algo que me deixou muito triste. As crianças sendo manipuladas a odiar o governo, a ter críticas que elas nem entendem a essência, a raiz do problema. Primeiro, é necessário que você tenha um conceito, né, de como é que funciona, independente até mesmo de ideologias. É importante conhecer sobre comunismo, sobre marxismo, né, sobre como tudo isso aconteceu, sobre como ele nasceu, como se criou, quais são as raízes. Mas é importante conhecer outras teorias, outras formas, enfim, tem que ser, de fato, um ensino voltado para uma coisa aberta. Tem que ter uma visão, até porque quem define se ele gosta ou não daquela determinada questão é o indivíduo. Ele próprio. No final das contas, é o aluno que vai escolher para que lado que eu vou.
Então, mas o grande problema aí é que você só tem um lado, o outro lado ele é sabotado. Ele já é apresentado como o vilão do... E o próprio Estatuto da Criança já prevê isso, né? Que nenhum indivíduo, criança que seja, deve ser doutrinado, né? Não As deve redes ser, sociais hoje, né? as redes sociais hoje, elas são voltadas para isso. A grande maioria, esses YouTubers todos, eles são comprometidos com essa situação. Então, isso Uma coisa boa que chegou aí, ó. Opa. Chegou aí para nós aí, ó. Então, tudo isso é muito preocupante. Choperia Manaus. Porque sai da mão do professor, do mestre, que está lá para aquilo que o professor falou, para opiniões vazias. E esse pessoal tem milhões de seguidores. A verdade é essa. Isso E isso é muito preocupante. Eu vejo que o grande problema, por quê? A Escola Sem Partido pretendia colocar um cartaz com aquilo que o professor deve e não deve fazer, mas não estava alterando em nada. Apenas lembrando o professor, porque já está na Constituição. A única coisa que acrescentaria é o direito do pai ou do aluno gravar a aula. Então, isso virou né, professor, como que pode... E qual é o problema? Se ele está ensinando... Mas aí você tem uma questão que precisaria ficar, já deveria estar claro na mente do professor. Ele é um funcionário público, então ele é um funcionário do povo. Eu acho que esse medo de ser gravado, ou ele é pedófilo, ou ele não ensina bem, e seria uma segurança para ele mesmo, exatamente. Porque tem violência dentro das escolas. Então seria uma forma até do professor se proteger de algumas questões. E inibiria a atitude de alguns alunos aí que pode extrapolar porque a escola pública dentro de periferia é o caos. É o caos, não adianta. Né? Então seria uma forma dele se proteger, os pais acompanharem também, porque infelizmente tem muito pai que não acompanha a vida escolar do filho. Não acompanha. Esse que é o grande problema. E em periferia isso é mais acentuado, é mais complicado ainda. Você vê hoje porque geralmente o próprio pai é analfabeto, ele não teve esse contato escolar. Né? Então ele não passa essa cultura para o filho dele. Eu trouxe aqui uma pesquisa, né, feita pela CNT, Censo, que é de 2008. Vou mostrar aqui para vocês. Dá para ver aí? Essa pesquisa ela foi feita em 2008. E essa própria pesquisa ela conseguiu descobrir ali que 70% dos pais eles têm consciência dessa doutrinação em sala de aula, mas eles não ligam. Não se manifestam, né? Não se manifestam. E não tem conhecimento do que está sendo passado como conhecimento dentro da escola, né? Eles agem com indiferença, né? Para vocês terem ideia aqui, qual é a principal missão da escola? Os professores aqui responderam que os cidadãos que eles querem formar é o cidadão crítico, que é aquilo que a gente acabou de comentar aqui. Criticar o governo, para que não tiver... Exatamente. Ou seja, o professor está fazendo... O professor está ensinando o adolescente, a criança... Isso é uma cópia deles si próprio, deles mesmos, né? Foi perguntado... O pensamento deles, né? Exato. Foi perguntado aos alunos, né? Qual é a figura histórica da atualidade ali para eles? Eles citaram Che Guevara. Então, você vê aí que eles seguem mesmo a cartilha aí do Paulo Freire, né? Porque você vê um terrorista, um homofóbico, um cara que... basta você ler o livro lá do Reinaldo Ares, acho que é Ares que pronuncia, né? Que ele diz lá, ele era homossexual e ele era escrevia livros, e ele até ajudou o Fidel Castro, né, a tomar Cuba, e na ditadura do proletariado, né? E quando o Fidel tomou Cuba, uma das primeiras coisas que Fidel fez foi prendê-lo por ele ser homossexual e tomou as propriedades do avô dele. Então, ali ele foi perceber que ele estava saindo da ditadura para entrar em outra pior.
Hoje a gente temos aí vários canais aí de conhecimento, né? Que não tínhamos no passado, Exato, né? Então, exatamente. Naquele livro antes... Hoje o indivíduo ele pode se formar autonomamente buscando conhecimento até pela rede. Para a ilustração do ouvinte, me diga o seguinte, o senhor tem nessa pesquisa, qual a idade desses alunos? Tem alguma coisa? Sim, tem aqui... Qual é o grau de instrução que eles estão? Ensino fundamental, ensino básico. Então, gente, olha só. Hoje que a coisa começa quase na pré-escola. O adolescente está se formando, né? Está começando a entender. Uma fase mais crua dele. Mais crua, né? Não, é a corrupção da consciência da criança. Isso é sem dúvida. Está violentando, né, o direito da criança, né? Está violentando. Hoje em dia, você não precisa nem muito fazer pesquisa, basta você entrar nas redes sociais dos professores que você vê lá. Karl Marx. E assim, aonde há o poder, existe política. Então, como combater isso? Vai estar atrelado, né? Depois de 50 anos, no meio dessa atmosfera marxista cultural, é praticamente impossível você não ter a questão da ideologia, mas, como eu falei, o problema é que o outro lado ele é sabotado, você não tem voz, você não tem um livro de conservadorismo nas escolas. Até mesmo que esses certos assuntos seriam tratados pelos pais, né? Por falar em conservadorismo, explica para o nosso público o que é conservadorismo de fato. Conservadorismo... O pessoal pensa que é só uma posição... política, né? Não, política e religiosa, né? Principalmente religiosa. Fala em conservador, pronto, lá vem o crente. Tem muito disso. Os princípios do conservadorismo. Isso que tem que ser bem claro para a população. Os princípios do conservadorismo está muito atrelado a algumas virtudes. O conservador ele é prudente, ele não sai tomando decisões aleatórias, ele não é escravo de uma cartilha revolucionária como a do PSOL e a do PT. O conservador, o nome já diz, ele conserva aquilo que é bom e tenta transformar para melhor o que não está funcionando. Então, ele tem disposições virtuosas nas questões que ele é contra o aborto, ele é a favor da liberdade acima de tudo das pessoas, ele é contra a liberação de drogas. Então, ele tem algumas virtudes do conservadorismo que realmente a gente não abre mão desses valores. São valores que a gente não abre mão. E, infelizmente, a gente tem um povo que é conservador, mas nós estamos aí dominados por políticos que defendem o progressismo e estão também defendendo hoje essa invasão da China no Brasil. Lógico que arraigado de muito dinheiro, né? A gente teve o exemplo aí do Ceasa. O Ceasa estava prestes a cair na mão da China, e quando o presidente se deu conta disso, já trocou a diretoria, já tirou aquele deputado que é presidente da frente China-Brasil. Então, hoje... o Ceasa de São Paulo é o maior entreposto da América Latina. Exatamente. Você imagina o maior... Segurança alimentar. Exatamente. Você teve a visão certinha. Ceasa é responsável. Você imagina o maior entreposto da América Latina, onde escoa o agronegócio na mão dos chineses. Um país que depende praticamente de todo o nosso agronegócio aqui no Brasil, seria entregar o ouro para o ladrão, né? Aliás, falando do CEAGESP, a gente tem que enaltecer o grande trabalho que o Melo tem feito lá. Entendeu? O CEAGESP mudou muito em relação ao que era. Sim, o CEAGESP, aqueles
os funcionários lá que puxam os carrinhos, eles tinham que pagar aluguel para guardar o carrinho dentro do Ceasa. Isso é inacreditável. Uma das primeiras coisas que o Melo fez, que mudou bastante o Ceasa, foi retirar o sindicato lá de dentro, né? As mulheres lá que vendem cafezinho lá, tinha que dar a caixinha toda semana lá para o pessoal lá dentro. O próprio aluguel das pedras lá caíram 30%, 40%. Que era superfaturado? Superfaturado, você tinha que dar tinha a um monopólio ali de alguns elementos que... coisa que acontece até em Osasco, né? Falar a verdade, né? Em todo lugar, né? Assim... Osasco não inventou a corrupção, não, mas ela profissionalizou. Profissionalizou. Em 2018, 2019, acho que foi formulado lá o plano da educação, né? Tinha um projeto até 2024 ou 2022 aí. Eles tinham 20 metas lá. De metas para a educação. Que avanço teve aí nos dias de hoje? A educação nessas metas que eles traçaram lá, né? Que você acha? Não tiveram avanço. A gente está vendo aí o resultado. Não tiveram avanço. Porque o que acontece? O PT percebeu que soltar diploma dava popularidade. Então, E hoje a gente está cheio de engenheiro aí, nada contra. Mas a galera tá no Uber. Todos os setores aí. Você vê vários virou grupos até meme, que escalam trilionários, como o Cropton, e tem outros aí. O Cropton mesmo comprou, se eu não me engano, comprou a Uniban, a Anhanguera. Então, esse pessoal virou uma potência milionária no Brasil, o grupo da Unip. Mas, em compensação, você vê que os profissionais, poucos capacitados a exercer o cargo. Então, isso aí é o que está dando a evolução dessa meta. E assim, o nosso MEC, ele é o órgão que mais tem funcionários no governo federal. Uma média de 600 mil funcionários. Quero dizer o seguinte, o governo federal tem 600 mil funcionários, 300 deles estão no MEC. Então, o que acontece? A gente viu a pressão aí que acabou tirando o ex-ministro de lá, o Weintraub, e ele foi até embora do Brasil para você ver a situação que o país está. Então, tem um amigo meu que fala, e eu acho que um pouco ele tem razão, o PT saiu do poder, mas o poder não saiu do PT. Os órgãos estão aí aparelhados por agentes. A gente vê isso no STF. Tem que falar cuidado para não cair. Não consegue evoluir. A gente vê um ministro, ministro que ele não tem mais, ele não tem mais, ele nem disfarça mais o lado militante dele, né? Que é brigar pelas pautas do pessoal. O STF parece um braço da esquerda, porque tudo que a esquerda pede no STF é atendido. Eles viraram julgadores ativistas. Sim, para vocês terem ideia, em 2018, se eu não me engano, o pessoal fez uma pesquisa, quem era a favor ou contra o aborto. Então, deu lá que 70% das mulheres, 60%, 60% era contra o aborto. Aí o que eles fizeram? Já que não teve força para votação, foram direto no STF. Vamos tentar via jurisprudência. Né? Exatamente. E o STF, que não deveria legislar, porque eles não foram eleitos. Ninguém votou no ministro do STF. Então, eles não deveriam legislar no país. Eles deviam se ater a defender a Constituição apenas. Mas, infelizmente, a gente vê ministra do STF participando de live da maconha. Vamos costurar na Constituição, né? E nem eu vi defendendo que o viciado ele pode roubar para sustentar o vício dele. Eles, enquanto indivíduos, eles podem defender o que eles quiserem. Eles só não podem impor isso. Então, mas ali você vê que é uma opinião, né, de quem quer impor isso
a gente vê na prática isso acontecendo, que as leis elas vão aos poucos. O STF, eles estavam criando uma lei para ensinar os youtubers o que tem que falar, os jornalistas. Acabou a liberdade de expressão. Se você não rezar a cartilha, você está fora o ponto aí é o seguinte: tudo isso que nós estamos falando aqui, com relação às drogas, o que acontece? Isso alimenta uma cadeia que vem por fora. Exatamente. Uma cadeia do narcotráfico, uma cadeia errada, uma cadeia que só traz prejuízo para a nação. Isso que tem que ser resolvido. É muito simples. Eu vou trazer um assunto que não tem a ver, mas só para frisar meu pensamento. Eu acho uma pauta muito séria, um assunto muito sério, que é a questão do Foro de São Paulo. E a mídia escondeu por 20 anos o Foro de São Paulo. E o que acontece? O Foro de São Paulo foi criado por por Fidel Castro e Lula, né? Então, o que acontece? Lá no diretório do Foro de São Paulo, você tinha lá o presidente das Farc. Então, como que depois você vai combater as drogas no Brasil se o cara do narcotráfico é o seu amigo? Exatamente. E o Cardoso, que foi ministro ministro da Defesa, lá fazendo palestra no Foro de São Paulo. Então, é o que você falou. Existe aí também, por trás aí, umas forças muito, né, obscuras, muito grandes e organizadas. Tem uns tentáculos aí. Se eles não fossem organizados, não estaria instituído o modelo de educação que a gente tem. O Brasil ele gasta quase 6% do PIB com a educação. Gasta-se muito, mas há pouca efetividade. O resultado final é péssimo. Exatamente, gasta mais do que muitos países aí de primeiro mundo. Só que o que acontece? O Brasil, ninguém se preocupou ainda com a qualidade da aula. Quando você não envolve as virtudes, o lado espiritual, a individualidade das pessoas, a gente nunca vai chegar num modelo de ensino que chegue perto da perfeição. Não, e sem contar que a forma como se ensina atualmente é a mesma de há 100 anos. Eu falo no formato. O sujeito ainda tem que ir para uma sala de aula, sentar numa mesa quadrada, a professora na frente com uma lousa no formato de 1900 e bolinha. Ou seja, isso funcionou há 100 anos. Hoje, na era tecnológica... Nos recursos, né? Não, e outra, a percepção das crianças é outra. Exatamente. Então, se você não... Eu vi muitos professores nesse período pandêmico aí relutando em querer dar aula online, porque o cara não é acostumado com uma ferramenta, com uma edição de vídeo, com uma construção no formato digital. Ou seja, o professor não está preparado para dar aula no século XXI. Muitos pais aí têm sido professor nesse tempo de pandemia, né? E sinceramente, em alguns casos, foi até melhor para a criança. Alguns conseguem, mas a maioria não consegue. Esse que é o grande problema. E a gente vê aí assuntos pautados aí, educação, nunca está no foco, né? É sempre saúde, segurança, porque educação não traz voto, seria isso? Exato. Essa talvez seja uma transmissão que não chame tanta atenção do público, exatamente por conta disso. Esse já é o resultado. As pessoas não dão atenção para a educação. A educação não é uma das coisas que a pessoa tem como indispensável na vida dela. Isso, não, eu preciso fazer esse curso para conseguir algo lá na frente. Ela não tem isso como prioridade pessoal. Por outro lado, você tem a questão também da criança. Veja bem, muitos pais incentivam as crianças, não, você tem que ir para a escola, lá você vai aprender, você vai estudar.
E o que acontece? A gente vê aí muito adolescente passando para a fase adulta frustrado, porque depois ele descobre lá na frente que não foi nada daquilo. Você veja bem, a escola sequestra o seu filho por 15 anos, né? Começa lá da creche, passa pelo fundamental, básico, tal, e não tem como ele não ter interferência, né? Não tem como ele não absorver ali naquele ambiente. Então, se não tiver alguma atitude contra... E outra, dizem os estudos que a criança até os 7 anos é um período de formação do caráter dela, né? E do cognitivo. Exato, mas aí que tá. Tem outra coisa também que as pessoas não falam muito, que no governo Fernando Henrique, ele aderiu o método de estudo da OCDE, lá da Europa. E esse método, ele tira muito a questão intelectual e cognitiva, e traz aquela questão social, que a gente sabe, ideologia de gênero, MST e outras coisas, e incentiva os professores a tirarem a questão da religião da criança, enfraquecer a criança, a parte religiosa. Então, tudo isso contribui para que a gente não tenha mais um Machado de Assis na escola pública. E realmente a gente não tem. Qual o best-seller literário que a gente teve aí de 50 anos para cá? Você não tem. Isso é uma realidade. Então, se não for feito nada para mudar isso, a gente vai... essa geração que vem que vai herdar os nossos lugares é daqui para pior. Para pior, né? A gente teve aí o Haddad como ministro da Educação, que eu vejo um monte de gente aí ovacionando, e eu até levantei na internet aqui, ó, o cara que forneceu livros a época que o Haddad era o ministro da Educação, um tal de Mário Schmidt, o cara nem curso superior não tinha. Se você olhar o material dele, é um material totalmente voltado para o comunismo e o socialismo, induzindo a criança a ser socialista. Sem conhecimento. É o granchismo puro. O granchismo puro. E o cara foi um dos caras hoje que mais vendeu livro, porque o MEC é o maior consumidor do mundo. O cara que mais vendeu livro, ficou milionário. Hoje, E ele só foi tirado porque entrou uma lei que o escritor tinha que ter curso superior. Não foi nem por causa do material que ele fornecia ali para a escola. Então... para vocês verem aí, essa geração aí, a época do Haddad, essa geração que veio para o mercado de trabalho hoje. Você entendeu? E como que você vai... E é uma coisa tão louca, se a gente for ver, os grandes inventores da história, dramaturgos literários, enfim, eles não tiveram em nenhuma universidade. Eles criaram a coisa e desenvolveram do zero. E quem está na universidade estudam esses caras que nunca passaram por uma. Exatamente. Entendeu? Então, é claro que é necessário a questão do estudo, mas aí é o que eu falo da questão do enlatado. O cara, ele recebe um conhecimento enlatado, ou seja, a posição dele enquanto indivíduo pensante, ser pensante, ela não como é que eu posso dizer? Ela não é estimulada. Então, ela é totalmente enterrada. Então, ele acaba absorvendo o conteúdo fechadinho, no quadrado, e ele não consegue produzir mais conteúdos ou produzir novos experimentos através do conhecimento que ele adquiriu em determinado processo, ou meio de vida, experiência própria. Então, o cara está sempre pegando coisa que está sendo reciclada. Eu vi aí pessoas aí que tinham uma cultura, os valores, entrar na universidade e mudar totalmente, radicalmente mesmo.
E por um lado obscuro, mas quer estar com telefone bom, quer estar com roupa boa, quer estar com tudo que você abrange de bom, ele quer dar. Mas a ideia dele e dessa pessoa é totalmente ao contrário. Às vezes a gente segura um pouquinho, né, para não falar... É muito direitista conservador, é muito bolsonarista, mas vamos pegar aqui, vamos voltar ao que o professor estava falando agora, a respeito do Haddad. Quando o presidente, nas lives de quinta-feira, ele diz, imagine se ele estivesse aqui no meu lugar. Está aqui. A resposta é essa. Então, nós temos que ficar atentos. Essa que é a verdade. Olha essa pesquisa aqui da Universidade da Califórnia. Saiu em novembro de 2020. Pela primeira vez, né, a geração digital atual, ela tem um QI inferior aos dos pais. Então, a gente vai... Nesse fluxo, a gente vai ter uma geração cada vez com menos inteligência. Exato. Os Estados Unidos, ele, por ser uma democracia, porque às vezes as pessoas não param para reparar isso. Você só tem partido comunista e partido de direita em um país democrático. Num país totalitário, porque você tem liberdade para ter isso. Exatamente. E eu não acho ruim, acho que tem que ter as contradições. Isso faz com que as pessoas pensem. Não fosse isso, a gente não estaria discutindo isso aqui. Exato. Mas aí o que acontece nos Estados Unidos? Lá o pessoal da escola de Frankfurt, né, após a Primeira Guerra Mundial, foram para os Estados Unidos e lá começaram a trabalhar essa questão aí da implantação do comunismo. Que é o que eu vejo muito... Come aí, professor. Eu vejo alguns militantes de esquerda ainda discutindo a questão do opressor, do oprimido. Mas isso lá, o Stalin, ele já abandonou isso lá atrás. Ele percebeu o seguinte, o Karl Marx, ele dizia que a primeira revolução iria acontecer na Primeira Guerra, porque quando os operários pegassem as armas, o que eles iam fazer? Em vez dele atirar no operário do outro país, ele ia voltar as armas e atirar no patrão. Só que isso não aconteceu. Aí Quem era o patrão dos operários russos? Stalin. Exatamente. Stalin dominou todos os trabalhadores e fez com que eles... Aí eles tiveram a visão que na Segunda Guerra isso ia acontecer. Não aconteceu. O próprio Lenin, depois do Stalin, eles perceberam que ali a guerra estava perdida, porque o capitalismo tirou muito pobre da pobreza. Então, muito cara que não tinha nada e, através do capitalismo, trabalhando ali, empreendedor, conseguiu alguma coisa, não caía nessa. Então, dali nasceu a percepção deles, olha, a gente tem que... Não vai ser aqui. E o Antônio Gramsci foi muito inteligente. Ele falou, poxa, se você perceber aonde a Rússia tomou conta através do armamento, do leninismo, uma hora ou outra aquele país ele volta a tomar de volta. Por quê? Porque você tomou a força. Você não convenceu a consciência daquelas pessoas. Não. Aí o que o Antônio Gramsci fez na 12 cartas de cárcere, que ele escreveu, que foi bem seguido aqui no Brasil. Ele falou, para que a gente domine aqui, que essas pessoas se tornem realmente socialistas, a gente tem que ir pela cultura, pela educação, pela parte artística, pela arte. Então, isso, nas faculdades brasileiras, foi muito bem trabalhado. Isso. É uma guerra sem armas. Não é à toa que a grande parte da nossa classe artística, ela está dentro desse marxismo cultural. Defende isso... Unhas e dentes, né? Porque traz a esquerda, ela tomou posse de algo que não é dela. A questão do eu te ajudo, é para o seu bem, nós somos bons, nós vamos te ajudar. Se você vê o próprio Bolsa Família, se você comparar com o Bolsa Empresário do PT, você vai ver a imensa diferença de dinheiro de um para outro. Mesmo com todo o problema da esquerda, se eles tivessem sido estadistas no Brasil,
o nosso país estava bem melhor desenvolvido. O grande problema é que a ganância do Zé Dirceu querer tomar conta da América do Sul. Eles queriam transformar a América do Sul em uma nova Rússia. Porque caiu a Rússia lá, caiu o Muro de Berlim, o dinheiro parou de vir para Cuba. Então, eles queriam transformar aqui a América do Sul em uma nova União Soviética. Então, eles tiraram a atenção do Brasil e colocaram a atenção na América do Sul. E o dinheiro que era levado para fora do imposto do trabalhador brasileiro, que bancou tudo isso. Hoje, o Venezuela não está pagando o Brasil, o Porto de Cuba, esquece, não vai pagar. Mas há uma coisa muito mais forte que qualquer ideologia, a realidade. Tanto é que os regimes vêm subindo. Cuba já acabou de ceder lá a abertura das fronteiras e começou a abrir o processo para deixar com que empresas operem dentro do país. Já se rendeu. Venezuela, no estado que ficou, né, um dos países mais ricos até há 30 anos, na América Latina, sucumbiu. A Argentina passando o que está passando agora. Tem amigos argentinos que estão fugindo do país. Ou está vindo para o Brasil, ou está indo ainda para o Uruguai. Uruguai ainda com um sistema socialista que tem. Tá melhor das pernas do que a própria Argentina, que já foi o país mais rico da América Latina, até meados da década de 50 e 60. Por coincidência, quem bancou a escola de Frankfurt foi um argentino. Exato. Um empresário argentino que bancou. As 6 lições de Mises foram escritas na Argentina, em solo argentino. Pra você ter ideia, o Fernando Henrique, quando o Paulo Freire voltou para o Brasil, o Fernando Henrique que pediu para Erundina colocar ele como secretário de Educação. Foi que ele criou algo que até o PT tem vergonha de falar, que foi a questão de passar de ano sem precisar fazer prova. A progressão automática. Exatamente. Colocou aqui Estávamos falando disso ontem, né? Ontem. Ele implantou isso na capital de São Paulo e ele levou o estudo de sexo para a sala de aula, que é algo que ele copiou do Marcuse, da escola de Frankfurt. Tem certas questões que... Você vê um filho hoje... a falar de intimidade sexual, não tem ninguém melhor que os pais para conversar sobre isso, né? Uma coisa é biologia, né? Então, é uma questão técnica do... a questão é você ensinar a questão da prevenção, exato. A questão de você se cuidar. Eu falo também todas as instruções voltadas assim para a criança ficar atenta, tipo, a certos cuidados, tipo, como abuso, tudo, mas ninguém que os pais para ensinar isso, né? Os pais ensinam isso. Então, hoje nós vemos aí, os professores, parece que eles têm medo de um aluno se repetir aí de ano, no caso, parece que a avaliação dele mesmo é melhor, porque a sala inteira passar de ano, hoje passa sem saber ler. Eu tive problema com meu filho, assim. É uma boa pergunta aqui para o professor. Isso está na mão dos professores ou está na mão dos sindicatos dos professores? Assim como o médico tem autonomia para poder ministrar uma medicação, né, para poder prescrever, o professor hoje ele tem autonomia dentro de sala de aula? Aplicar uma... Olha, a Constituição diz o que ele deve e o que ele não deve fazer. A questão é que quando o professor está em sala de aula ali, ele não tem testemunha ali para estar. E você também tem uma questão de corporativismo, né? Uma coisa que as pessoas, que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos um corporativismo no Brasil dessas pessoas que seguem esse marxismo cultural. Tanto é muito cristalino a gente vê no nosso judiciário. Por que a gente reclama que a nossa justiça ela é muito maleável? Porque essas pessoas lá dentro que eles enxergam que a pessoa é vítima da sociedade. Eles defendem até o fim da prisão. Eu vou dar para deixar mais claro. Por exemplo, em 83, 84,
a nossa justiça, ela trouxe a progressão, né, a progressão de pena. Então, qualquer um que cometesse um crime, ele caía na progressão de pena. Então, se o cara era condenado a 12 anos, tivesse bom comportamento e tal, ficava 3 no máximo, já começava a ir só dormir na cadeia. Quando chegou em 90, eles perceberam que isso tinha tomado uma banalidade, que a coisa estava fora, aí eles... a exceção virou regra. Né? Exatamente, aí eles escolheram alguns crimes que são os piores e tirou a progressão de pena, tipo crime hediondo, estupro. E aí o que acontece? Aí tem essa turma lá da faculdade que defende essa cultura marxista, que eles olham por esse lado, que é a máxima do Rousseau, né? Você nasce bom, mas a sociedade que te corrompe. Exatamente. Quando o Lula foi eleito, ele nomeou 3 ministros do STF. Essa mesma turma que ficava ali entrando com representação no STF continuou, só que o que facilitou? Esses ministros são esses ministros que defendem a questão desse lado social, esse lado progressista, esse lado comunista. Então, teve uma causa que aconteceu de um mineiro, não lembro o nome, ele foi acusado na época, de tentar dar o pudor de 3 crianças. Hoje se fala estupro de novo, né? Mas antes era... E aí o que aconteceu? Os advogados entraram no STF, eles acataram e deram a progressão de pena para esse condenado. E um dos juízes que hoje está aposentado, ele ainda falou, é um absurdo, é uma desumanidade manter um cara desse em cárcere privado. Então, olha a cabeça dos caras. O crime que ele cometeu, ali não é o mais importante. Não tem olhos para ninguém, né? Ninguém olha para isso, né? Então, existe muito isso dentro da mentalidade que segue esse... Nós vemos aí que ele julgou os efeitos, ele não julgou a causa, né? É o que acontece muito. Julga os efeitos, que é o cara que foi preso, tá sofrendo a consequência do ato que ele cometeu. Então, o que é levado em consideração é isso. O sofrimento do condenado. Agora, a vítima, ela nunca está em primeiro plano. Aquela que foi candidata pelo Rio de Janeiro, que ela falou que via um lado bom no roubo, não uma filósofa que ela foi candidata pelo PT, mas não ganhou no Rio. Acho que Márcia Tiburi. Exatamente, que ela via um lado bom no roubo, no assalto. Deus é pai. Ela falou, né? E tempos depois, acho que cerca de uns 2 anos, ela foi assaltada. E aí o discurso dela mudou um pouquinho. Né? Você vê que você vê aí presos aí que matou o pai e a mãe na saidinha do Dia dos Pais. Para você ver a hipocrisia que é isso aí. Exatamente, você vê lá. Mas essa militância, o que faz? Ela transforma algo muito perigoso em romântico. Você viu o que aconteceu em Araraquara, né? Sim. Olha como que o repórter passa na mídia, na televisão. Os cangaceiros da Araraquara. Então, eles romantizam algo perigoso, uma coisa violenta, como se fosse herói, fosse o Robin Hood da situação. Então, é essa a grande questão que a gente está vivendo no Brasil. Nós temos um judiciário lá, que tem os abolicionistas jurídicos lá dentro, que trabalha contra as prisões, contra condenações. E, assim, eu nunca vi um preso assaltar ninguém ou roubar alguém na rua. Se alguém já viu aqui, eu confesso que eu nunca vi. Quando ele sai de saidinha. Ele tá preso, mas tá de saidinha. Então ele tá preso e a culpa é do Estado. Não, né? Se vocês pensarem bem, bom comportamento na cadeia. Cara, se o cara tá preso lá dentro, né? Eu não consigo entender esse bom comportamento. Lá tem um bom comportamento.
Porque tem uma série de regras, de regimento que ele tem que seguir. De horário, de todo esse tipo de coisa. Então, o cara não deveria ser. O cara não brigou na hora do recreio, entendeu? Dividiu todinho. Você vê aí. Que tem lá oficinas e tal, de aprendizado, e blá, blá, blá. Mas, e tal. O que deveria acontecer? Você pode prestar atenção. O que mais acontece, eu vejo isso, eu não posso enganar o que os meus olhos veem. O cara sai na saidinha lá, o juiz dá a saidinha para ele sai para a rua e comete homicídio. Às vezes o cara volta, mata a ex-mulher. Você lembra aquele rapaz que matou o pai e o filho aqui em Osasco, aqui, Santo Daime, tal? Ele foi para Goiás. O cara perigosíssimo. Chegou em Goiás, a juíza achou que ele, por bom comportamento, ele poderia ir para a rua. Ele saiu para a rua e matou. Depois ele voltou preso e mataram ele dentro da cadeia. Temos vários casos aí que sabem. Isso o cara voltar, né? Não, eu tô falando casos aí. Temos vários aí. Liberaram e o cara sumiu. Cadê o cara? Foi vários aí. Caso do Glauco, né? Do Glauco. Foi um aí que matou a menina que fazia Uber aqui, acho que do lado do interior aí. O cara tá de saidinha e matou a moça. Então assim... E o juiz não responde por isso. Essas questões aí, você vê o STF, você vê em si, eles não pela força que tem... Quem se responsabiliza, né? Ninguém se responsabiliza. E assim, já que eles são os deuses do país, eles deveriam, por exemplo, aí olhar para a educação. Tem um monte de projeto aí, um processo engavetado aí, ó, que merece a atenção deles e não tem, né? Aí se você falar uma besteira aí, qualquer coisa... Mas aí cai dentro daquilo que eu estou explicando para vocês. Se ele tem uma formação marxista cultural, ele vai achar que esse professor que está lá doutrinando na sala de aula está correto. Por exemplo, quando teve aquela reunião lá que o juiz, o Celso de Mello, obrigou a transmitir a reunião do presidente com os ministros. Sim. Na cabeça, ele mede a régua da vida dele com a nossa. Então, ele achou, pela mentalidade marxista dele, ele achou que a população ia ficar contra o presidente. Foi um tiro no pé que ele deu. Mas na cabeça dele, no mundo que ele vive, ele ia falar assim, o que ele achou? Ele achou que o presidente está falando um monte de palavrão, está sendo agressivo e tal, isso aí a população vai ficar contra ele. Só que foi ao contrário. Mas o cidadão comum faz isso no dia a dia, numa conversa informal, e aquilo é o natural. É o estado natural das coisas, né? E só quem está na bolha mesmo é que vê o... Para vocês terem ideia, todo mês, hoje, o presidente da Fundação Palmares, ele chega lá para exercer o cargo e tem uma intimação em cima da mesa dele. Aí eu trouxe aqui algumas mudanças na Fundação Palmares. Se você digitar lá Zumbi do Palmares, vai aparecer lá 500 resultados. Mas se você digitar lá o primeiro presidente mulato do Brasil, Nilo Peçanha, vem apenas 5 resultados. Se você digitar lá Aleijadinho, apenas 6 resultados. Se você ver o acervo bibliográfico lá, de 8.000 livros, lá não tinha nada de Machado de Assis. Se você procurar alguma coisa lá do economista, do Thomas Sowell, que é um americano negro, economista, conservador, não tem nada lá. Então, para vocês terem ideia como que a coisa é radical. Isso é muito radical. Então, eu vi uma entrevista do presidente, que é hoje, né, o Sérgio Camargo, ele dizendo que até as faxineiras da Fundação Palmares não poderiam ser brancas. Tinha que ser negras. Então, olha onde vai a cabeça dessas pessoas. Cria-se um separatismo, né? Ainda mais em se tratando de Brasil, que
é o exemplo de miscigenação. Não houve miscigenação em qualquer outra parte do planeta como houve no Brasil. O Brasil nasceu miscigenado. O Darcy Ribeiro, ele dizia, que eu acho que é o mais correto, que o futuro do Brasil seria um país com identidade brasileira, não seria nem europeu, nem escravo, nem índio. E a gente mostrou que essa mistura dá certo. Exatamente. Seria a mistura, a miscigenação disso que daria o povo brasileiro. Só que aí ele falou, do jeito que o Estado cuida da educação do país, esse pessoal será os próximos moradores de favela. Ele não estava errado, né? Agora eu tenho que puxar o Manaus para o meu lado aqui. Poxa aí. Dentro da nossa rádio, todos os dias nós enaltecemos esse tipo de coisa. Nós falamos isso, nós colocamos isso, falamos sobre Machado de Assis e temos que nos comprometer de abrir espaço para isso, que a Fundação Palmares faz. Isso é uma obrigação cultural e brasileira. Então, nós, na nossa rádio, nós faremos isso todos os dias. E outra coisa que foi bem vista em 2013, para quem prestou atenção, a esquerda, isso começou lá atrás, bem antes, não foi o PT que fez. O PT apenas fortaleceu mais ainda. Se dividiu classes, blocos, movimento negro, movimento LGBT, movimento das feministas, movimento das mulheres e tal. E isso... Dividir para confundir. Exatamente isso, para você se sentir representado, você tinha que fazer parte de um sindicato. E aquele sindicato fazia parte de um super sindicato, para ter representação. Então, em 2013, se quebrou um pouco isso, porque a política brasileira estava muito acostumada com isso, porque a gente sabe que o viés disso, o que está por trás disso, é angariar voto. Exatamente. É ter controle sobre uma parcela de votantes, sim, com certeza. Exatamente. Uhum. Eu vi até a entrevista daquele cantor lá, o Conrado, que ele falou assim, poxa, eu me sentia inferior, porque um amigo meu, ator igual a mim, fazendo teatro, estava andando lá de Cherokee. Cara... Aí depois ele falou, poxa, depois eu fui fazer um levantamento, o cara estava usando o dinheiro do Estado e eu não usava. O cara ia lá fazer um projeto, ator consagrado, levava lá para a Lei Rouanet, pegava o dinheiro. Tava fácil, né? Tava fácil ganhar dinheiro. Tava fácil, né? Tava fácil. Então você vê, no que nós conversamos aí, agora você imagina os professores formados hoje. Poucos vão se sobressair aí, diferencial, né? Até porque a personalidade do indivíduo, enquanto ele está em formação, ela é apagada. Então, você tem até um meme aí, né? Tá lá tá o Paulo Freire do lado e do outro. A gente tem que questionar, né? Ele dizendo e tal. Mas aí alguém fala para ele, né? Mas eu posso questionar você? Ele não. Não, né? A gente forma um indivíduo questionador, mas eu posso te questionar? É o que a gente faz. A gente pode questionar. O Paulo Freire, ele quebra a questão da hierarquia, né? Mas depois o aluno bate no professor, eles não entendem por quê. Aí, na minha época mesmo de escola, eu fui criado na reguada. O professor tinha autonomia, meus pais sempre deixou claro isso. E naquela época não tinha telefone, então tinha o telefone da empresa. Rapaz, professor, seu pai deixou o número aí, eu vou ligar lá. As pernas tremiam. Porque o meu pai também tinha autonomia para me dar uma cintada, dar um tapa. Hoje você não pode dar um tapa. Hoje tem criança aí que ela consegue, o professor ensina ela a ler os direitos ali do estatuto ali, para ir contra os pais. Isso eu falo por experiência que eu já vi aí. A criança lê lá o que interessa a ela, e a hora que o pai for bater, não pode, vou denunciar você por tutelar. Entendeu? Então... Virou muleta. Virou muleta. E tutelar, falando tutelar, você não vê ele ativo em lugar nenhum aí de criança. Você vê criança fora da escola o tempo todo aí. E aquela coisa, se você não pertence à bolha,
Tem até lá, por coincidência, eu vi lá no site da Fundação Palmares, eu não lembro se é 3 ou 4 crianças, mulatas e negras, que foram mortas pelos traficantes lá. Sim. E aí eles colocaram, cadê o movimento negro? Então, Então, se a pessoa não pertence lá à bolha... temos vários casos aí, teve policial aí também aí que era, né, mulher negra, aí morreu, teve o policial. Então, em si, o ser humano aí, né, tinha que ter um... Eles não olham para isso aí, né? Eles olham o que interessa, é o que vai fazer o burburinho deles, né? Fora isso... É, o que reza a cartilha. Cartilha. O que não reza... E está sendo criado aí, como diz o nosso amigo Major Gilmar sentou aí, estamos criando um monte de afegão médio, né? Afegão médio. Afegão médio, essa boa. Para você ver, outra coisa também tem muito a ver com a educação, a questão do saneamento básico. No marco regulatório, a gente viu quem votou contra. A esquerda votou contra. Como que você pode ser contra? Tirar a criança do cocô lá Então. É inadmissível isso. E a mídia não mostra isso. Porque interessa manter o país no subdesenvolvimento de sempre. Não, você teve uma Copa do Mundo, você vai na Amazônia, constrói um estádio lá, que lá virou... Um elefante branco. Exatamente. E você tem lá lugares lá que é tomado pelo córrego. Aqui não precisa ir muito longe, né? Aqui em Osasco você não precisa andar muito para você ver córrego a céu aberto. Existe saneamento. Venha para a Zona Norte. Tem inglês ver. Tem muito aí. Venha para a Zona Norte de Osasco. Tem. Você verá. Então, e isso tem muito a ver com a educação, tá ali, porque uma criança que tem um bom saneamento básico, tem uma boa alimentação, ele tende a estar mais... Sem saneamento básico, você está suscetível a diversos tipos de doenças. Exatamente. Teu sistema imunológico fica numa batalha terrível, combatendo toda hora com todo tipo de vírus. E, obviamente, com uma criança numa situação, numa região onde existe saneamento básico, ela vai ter melhores condições de vida. Isso é inegável. Isso está ligado diretamente à qualidade de vida do indivíduo. Exatamente. Impacta em tudo, né? Exatamente. Por isso que chama hoje... básico. É necessário ter. Isso é o básico. Aí você vê hoje também, uma coisa que chama atenção é, minha mãe, ela olhava meu caderno. Chegava da escola, ela olhava o caderno. E hoje você vê, os pais não acompanham, não olham o caderno da criança. Ela olha lá o Facebook do marido, o WhatsApp, fuça tudo tem que tem tempo para tudo quanto é coisa supérflua. Mas não olha, entendeu? Não quer ver o conteúdo que está sendo passado para o seu filho, não quer acompanhar. Mas aí muitas vezes... Então a responsabilidade da educação, ela está ligada diretamente ao núcleo familiar. E nós vemos aí hoje aí... Não adianta querer transferir a responsabilidade para o Estado, não. Aliás, é isso que o Estado quer, que você seja 100% dependente de ações externas dele. Quando você, indivíduo, que é o principal responsável por tudo que acontece na sua vida. Mas tudo isso aí vai voltar naquele assunto que você falou agora há pouco. Qual que é a tendência estatística que tem? Que essa geração seja pior que a dos pais. Então. Gente, isso é gravíssimo. Você vê hoje aí isso é o fim do mundo. Você vê os pais aí que hoje aí são novos. Uma cadeia de emburrecimento. São pais novos. Então, assim, já é criado nessa cultura. Conhecimento, como que ele vai transferir conhecimento se ele não tem? Entendeu? Exatamente. Como que ele vai acompanhar o filho? Então, tudo que ele vê ali para ele tá bom, então não tá dando certas atenções, entendeu? Então, fica difícil. Então, os pais hoje têm que abrir os olhos e saber o conteúdo que o filho está tendo na escola, acompanhar, entendeu? Questionar, né? Principalmente questionar, né? Se não questionar... O primeiro-ministro da Educação, eu não lembro o nome dele agora, desse governo de agora, ele disse algo muito sério. Ele falou, olha, as faculdades públicas, elas deveriam ser para aqueles que vão seguir carreira acadêmica. Aí, a imprensa, né, progressista, que ela está sentindo muito falta daqueles comerciais da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Só estatal. Né, que repassava muito dinheiro para esses canais, eles começaram a criticar o ministro. Mas se você for
pensar bem, ele estava correto. Você tem muito curso hoje em universidade pública que poderia ser um curso técnico, não tem necessidade do cara gastar o dinheiro. Aliás, o Brasil carece de mão de obra qualificada. Técnica, exatamente. Existe mercado de trabalho, sim. Eu sou um exemplo disso. O que tá? falta é qualificação. Eu estou há praticamente um mês, eu coordeno uma operação de treinamento de T&D, e a gente está praticamente há um mês procurando um analista de treinamento, e a gente não encontra a pessoa qualificada para poder assumir a vaga, o cargo. Eu acho que o maior pecado que o PT cometeu, por que eu digo PT? Porque o Lula, o Brasil deu muita sorte naquela época, porque os commodities da China estavam entrando igual água aqui no Brasil. Então, o país foi muito bem abastecido de dinheiro. Mas não houve um investimento na criança, como fez a Coreia do Sul, como fez a própria China. Alguns países que erradicaram o analfabetismo, eles investiram na criança. E o Brasil não fez isso. O Brasil investiu em universidades. Fez o contrário. E caiu naquele populismo, né? Entregar diploma, você vira populista. Ah, meu filho... Porque isso você pega a família, né? Pela emoção. Oh, meu primeiro filho fez uma faculdade pública, sabe? Isso dá uma... Mas como ele saiu já, a grande maioria, já saiu de uma grade curricular básica ruim, então formou-se maus profissionais em universidade. Deixando claro então, que eles ninguém é contra claro que as faculdades. Nós somos contra a forma com que foi feito. E outra, aí o mercado lançou vários formandos sem poder ter uma absorção dessa mão de obra no mercado. Aí é que a gente vê tantas pessoas infelizes em subempregos, formados, que não conseguem uma colocação. Por quê? É aquela coisa. Formaram-se aí as vendas de diploma, que foi o que aconteceu, aquele boom de universidade, faculdades aí, abriram-se registros e mais registros, é bom, porque a concorrência é ótima, só que a questão criou-se uma demanda da qual não pôde se absorver. E aí o Brasil carece de mão de obra técnica qualificada, a gente tem poucos técnicos, em diversas áreas aí que a gente sofre deficiência. Às vezes tem que procurar profissional fora do país para poder suprir uma determinada vaga, que paga bem, remunera bem. Para você ver isso, com seus próprios olhos, basta você ir no centro empresarial aqui em Santa Amaro. Se vê as empresas lá, elas têm muitos profissionais fora do Brasil, que são de fora do Brasil, por causa da questão da mão de obra, da qualificação. E isso acontece muito. Eu morei cerca de 3 anos no Nordeste, e no porto do Ceará, a mão de obra ou vinha de outros estados que não fossem a região Nordeste, vinha muito do Espírito Santo, aqui os formados aqui de Santos, ou até mesmo do Rio de Janeiro, para suprir uma mão de obra, né, lá do porto, ou então vinha de fora do país. Ou seja, localmente, lá no Nordeste, não havia aquela formação específica de um porto instalado lá para gerar emprego lá, mas não gera emprego lá. Porque o nordestino não consegue trabalhar porque ele não tem qualificação. Entendeu? E também nós criamos aquela cultura do diploma, né? Tudo é diploma, tudo é diploma. E a individualidade da pessoa... às vezes o indivíduo é autodidata. Ou ele aprendeu com a vida, aprendeu na prática. Exatamente. Eu tiro muito pelo jornalismo. Eu tenho formação em jornalismo, publicidade e propaganda, mas há muitos jornalistas que não são formados, que vêm de um período que não era necessário você ter o curso, que tem muito conhecimento técnico, né? E sabe de fato, escrever. Você pega um jornalista formado agora, o cara não sabe escrever uma redação. Eu conheço muitos que não sabem escrever, né? Não sabe, ele não sabe conduzir uma matéria. Ele não sabe ser repórter, ele não sabe falar, ele não lida com o português, que é a principal ferramenta dele.
Que é o básico. Que é o básico, né? Para ser jornalista. É o básico. Tem que saber escrever, tem que saber, mesmo que ele não goste, que ele queira atuar em outras áreas, mas ele tem que saber escrever, né? Saber dominar. E a pessoa não sai totalmente abilolada, ela não tem capacidade técnica para poder exercer, de fato, a profissão. E você pega pessoas que são autônomas, autodidatas, que ou adquiriram conhecimento fazendo de fato, aprendendo, né, na prática, ou que, por conta própria, foi buscar informação, né? E que são infinitamente melhores do que os com diploma. E aí? Se eu sou um empresário, para mim o que vale é o que o cara consegue exercer. Não é o que ele me apresenta ali como um diploma no papel. Isso para mim pouco importa. É o que acontece no mercado. Não adianta nada. O cara tem diploma disso, pós daquilo e não sei o quê. Quando vai ver na prática, o cara não sabe abrir uma planilha simples. E aí? Para onde foi toda essa formação? Você conhece algum aluno que sai do colégio público com um bom inglês? Não existe. Não existe. Não existe. O governador de São Paulo está colocando mandarim nas escolas públicas. Isso não... São praticamente 10... Dória. Coloca as coisas para não funcionar. 10 anos no verbo to be. E não sai disso. E sai de lá sem saber o que é verbo to be ainda. Você viu, até o meu filho, ele aprendeu inglês na raça. Ele usou as ferramentas a favor dele. Aprendeu. Ele foi atrás do conhecimento, porque para ele aprendeu bem. Então, assim, hoje praticamente está sendo extinta aí essas matérias aí da... o que está acontecendo hoje, né? Que eu fui informado que tem muitos professores de outras áreas que vão dar aula daquilo que não é da área dele, por falta de profissionais na rede pública. Agora está inserindo aula de música, aula de teatro, só que é importante, é interessante as multidisciplinas. Não, é importante. Desde que elas fiquem à escolha do aluno. Às vezes ele não tem aptidão para música, ele não quer, né? Mas o cara, ele é bom em matemática, ele é bom em física, então, vamos voltar aquilo para aquilo que ele tem mais habilidade. O que adianta você colocar aula de música nas escolas? Aquela pessoa que realmente entende de música não vai querer aquele salário que paga no Estado. Ele não vai pegar essa responsabilidade. Aí, logicamente, quem vai dar aula de música é uma pessoa que não é tão bom naquilo. Então, sabe, você... Esse, na minha visão, é o grande problema da educação ser estatal. Ela nunca vai ser boa, independente do governo e do modelo que se coloque lá. Porque se não houver uma concorrência e a possibilidade do aluno, dos pais do aluno, escolherem o melhor modelo de ensino, isso não vai mudar. Você cria aquela situação lá da vontade. É aquela questão. Hoje o sistema público é caro e ineficiente. Por que a vaca não está em extinção e a baleia está em extinção? Porque há quem se preocupa com a vaca, porque ela gera leite, ela gera renda. Então, há uma necessidade de eu manter a vaca. Porque a vaca tem dono, a baleia não tem. Não tem dono, né? Você está entendendo? Então, o que você acabou de falar, é o estímulo. Existem países que é assim, a escola, ela é gerida por uma empresa particular. O governo paga, o pai dos alunos, eles não sentem que ela é gerida por uma empresa particular, porque o Estado cumpre aquilo que é dar a escola aos filhos daquele pai. Só que as escolas funcionam melhor, por quê? Quando ela é gerida por uma empresa particular, essa empresa exige do professor. O que não acontece no Estado, o que a gente tem de evasão, falta de professores afastados por questão de depressão, justamente pelo tipo de ensino que a gente tem, que dá essa liberdade para o aluno agredir o professor, sabe, aquela falta de educação. Então,
Eu também vejo que a gente deveria começar a implementar essas escolas, esse modelo, para ver como que iria, até porque a gente tem um exemplo das escolas militares, né? A USP, antes da pandemia, tentou impedir a entrada de alunos militares porque eles passaram em primeiro lugar lá no vestibular. Aí que eu falo, virou um pecado você ser bom. Ser bom. Virou um pecado. A gente viu isso nas Olimpíadas. Eles veem como... Exatamente. Viu isso nas Olimpíadas, como uma ofensa, né? Agora ser vencedor, você está desmerecendo quem não foi. Cara, isso é o cúmulo do... Não, mas isso se você ler o livro lá, o Oprimido lá, do Paulo Freire, lá, ele é a visão dele, né? Pedagogia do Oprimido. Ele diz que Beethoven é uma música de rico que oprime os pobres. Então, ou seja, se você... o cara paga por ele ser um gênio. Você está entendendo? Ele não pode ser um gênio. Ele não pode ser... A minha é esse. Você é homem, você não pode ser homem. Você é mulher, você não pode ser mulher. Não. Você tem que ser uma coisa, porque o gênero é isso, né? Você é uma coisa. Você nega a biologia, você nega a sua natureza. Como diz o professor Olavo de Carvalho, você enxerga um elefante, mas se disser para você que é uma formiga, você tem que dizer que está vendo uma formiga. E, professor, você nessa carreira de professor, teve muitos conflitos aí? Para te falar a verdade, eu dei aula em faculdades, né? Nunca dei aula em colégio público, né? Eu tenho estudado bastante, né? Tenho parentes, né? Tenho parentes bem próximos, assim, que tem esse enfrentamento no colégio público, tenho muitos amigos. Quando eu disse aqui que não é nem todos, é porque eu tenho alguns amigos que dão aula no colégio público, eles não se entregam a essa pasta, eles não fazem parte da bolha, mas, por outro lado, eles ficam quietos, eles sentem a pressão que é. Eles, às vezes, têm até que ficar na deles. Não se manifestar, né? Você imaginou você chegar no colégio público hoje e falar que votou no Bolsonaro? Você entendeu? A gente, às vezes, não tem noção da pressão que é isso. Ou seja, né, um local que deveria ter uma certa isonomia e liberdade, né, é porque a escolha do indivíduo não pode interferir na estrutura, né? No contexto educacional. É uma escolha sua, é uma escolha do René, é uma escolha do professor, uma escolha do aluno. Exatamente. Então, a questão política e identitária não deveria ser a régua, né? Professor, eu gostaria, até pelo nosso tempo, gostaria de fazer duas perguntas, que eu não gostaria de ir embora sem essas duas perguntas. Primeiro que o senhor é o idealizador do conservadorismo dentro de Carapicuíba. Aqui o combo do... Então, eu gostaria de saber o seguinte, Manaus. qual é o projeto, o que está idealizado para isso, de que forma que nós podemos ajudar isso e passar essa ideia para outros municípios? O que acontece? Carapicuíba não tinha um instituto conservador. Correto. Então, com a ajuda do empresário Ricardo Lima, que nós temos um empresário lá em Carapicuíba, do meu amigo Tiago Cruz, do Geraldo, do Ivan, a gente criou o Instituto e Associação Iabracom. No dia 21 agora, 21/10, nós vamos ter o primeiro evento com palestra, vocês estão convidados. Obrigado. E será numa quinta-feira. Teremos a palestra lá de um pastor, né, conservador, e agora me fugiu o nome dele, mas ele lançou 2 livros, inclusive a Damares, né, esteve com ele no primeiro lançamento. Não. Sério? E o projeto a gente está engatinhando, porque assim, como a gente tem pouco recurso, a gente vai até onde a perna alcança, né? Mas
não estamos deixando de não fazer alguma coisa. Porque a gente teve o Direito de São Paulo, né, do Douglas Garcia, Sim. e eles criaram o movimento conservador aqui em Osasco e criaram em Barueri. Mas em Carapicuíba eles pularam e... Quem é Carapicuíba na fila do pão? Disseram eles, Exatamente. né? Eu não estou falando nada. Exatamente. Aí nós decidimos criar o Instituto em Carapicuíba e vamos tocar para frente aí. Vamos tocar para frente, vamos ver até onde a gente pode chegar. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, pode contar conosco em cobertura, né, em divulgação, estamos à disposição. Eu agradeço. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque essa daqui me... Perdão. Na sua opinião, um conservador liberal, tá? Ele combina com um liberalismo econômico? É o seguinte, aí você está falando de duas coisas. Primeiro que o conservador ele não é liberal. Liberal é uma coisa, conservador é outra. Por quê? Como eu disse, o conservador era prudente. E mesmo na economia. Eu acabei de dar um exemplo aqui do Ceasa. O liberal, qual é o conceito do liberal? Ser liberal, totalmente liberal. Então, um economista liberal, ele venderia o Ceasa para a China, para qualquer outro país. O conservador, não, ele é prudente. Opa, essa venda vai me causar o quê? Qual o resultado dessa venda? Então, não basta vender. Lógico que o liberal tem uma tendência de direita, né, de vender, realmente, de privatizar. Mas, nesse caso, você tem outras coisas em jogo, que é a dominação ideológica que a gente iria ter no Ceasa, a dependência de uma potência que vem mesmo aí, sem medir. Então, é diferente. Você, em algumas situações, você pode ser liberal, mas o conservador, ele age sempre com a prudência. Muito bem. Aí. Um dia que falou aí, né, as escolas estão todas atrasadas aí de estrutura, não tem laboratórios, então não tem, você não vê essas coisas, né? Pesquisa. Então, é totalmente... A gente viu que educação não é prioridade para o Brasil, porque a gente foi um dos poucos países que, durante o período da pandemia, fechou as escolas. Todos os outros países teve momentos de retorno e, enfim. Eu vou falar a minha opinião aqui de São Paulo, o lugar que eu vi. A gente tem um governador que, lá, se você voltar lá atrás, não queria ser governador, queria ser presidente da República. E como ele não conseguiu sair candidato a presidente, porque ele não conseguiu derrubar, na época, o Geraldo Alckmin, ele, então, se contentou com o governo. Mas, desde que ele sentou na cadeira do governo, o trabalho dele é encaminhado a derrotar o atual presidente, desmoralizá-lo, para vir como candidato a presidente. Tanto é que ele fez uma reunião online com o presidente da República, e você é chefe de Estado do Estado mais rico da América Latina, cabe ali, pelo menos, um pouco de ética. Não, ele abriu a reunião online, com os repórteres ali, toda a sua equipe, e já criticando o presidente, porque o presidente estava andando sem máscara. A questão não é nem se o presidente está certo ou não, a questão é que você tem que manter a sua ética de chefe de Estado. Né? Existe ali uma ética, não você ser soberbo, sabe? Achar que você pode tudo. Então, se a pessoa trata um presidente da República
E não cabe aqui, mas é porque... Não cabe, é o presidente, foi eleito por 58 milhões de brasileiros. Democraticamente. Que é o que a esquerda não consegue aceitar isso. Nós tivemos que engolir Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. Agora, 3 anos de um governo que não são deles, eles não querem aceitar. E a gente vê isso por parte dos políticos. Políticos que não são exemplo. Quando eu vejo um Paulinho da Força criticar o presidente Bolsonaro, que nem ele disse lá no Pará, que na época da Previdência, se nós aprovarmos a presidência desse jeito, nós vamos estar dando a reeleição para o presidente. Lógico que ele nem sonhava ainda da pandemia, ninguém sonhava com isso. E agora, na questão do voto auditável, ele vem falar na imprensa que o voto auditável é contra a democracia. Como que é contra a democracia? Você auditar uma coisa que é direito seu? Vão se criando narrativas, né? E é aquela coisa, um povo que já foi sistematicamente condicionado a não pensar, engole as narrativas. Exato. A gente vê o comercial aí, né, do TSE, a pessoa não sabe uma linha de código e ela garante que o voto é auditável. Como que pode? A gente teve um exemplo ontem, né? Todas as plataformas do Facebook são ligadas à empresa Facebook, que é o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook, caiu mundialmente. Até agora, oficialmente, não declararam a motivação. Disseram que foi um erro interno de sistema, mas eu acompanhei muitas pessoas do meio, né, que disseram que existe sim a possibilidade do sistema ter sido invadido. Que obviamente eles não vão abrir isso ao público por enquanto. Mas imagina 4 horas e nenhum CEO do Facebook, né, o próprio Zuckerberg, informou. Só pediram desculpa e enfim. Não, e os memes do Twitter que não caiu, né? Era dando conselho para ele procurar o Barroso, né? Procura o TSE, pô. Que é seguro, né? Exato. É o sistema mais confiável. Tem informação aqui da Terra Brasil, notícias, tá? O Telegram ganha 70 milhões de usuários durante a pane. Aí que tá. 70 milhões e hoje o Facebook devolveu a página do Trump. Né? Não, e está acontecendo dentro do Conselho do Senado dos Estados Unidos, está rolando nas últimas 2 semanas, uma comissão lá de instauração de inquérito ou algo assim, com relação ao Facebook, né? Houve o vazamento de 1,5 bilhões de contas, e existe uma CEO que saiu do Facebook, e ela está com uma porrada de documentos dizendo que tem lá, né, as informações de que as contas premiums, as contas de pessoas com relevância pública, não sofriam as sanções que as contas, por exemplo, do Diego, que está sempre bloqueado, do Renê, enfim, por conta de opinião, né? De opinião, essas contas VIPs não sofriam essas sanções. Então, o sujeito podia falar do que ele quisesse, que o Facebook não bloqueia. A lei da comunidade é para todos, não é? Diz lá na própria lei da comunidade do Facebook. Então, tinha contas que poderiam falar tudo e você, cidadão comum, não pode falar nada. Então, você vale o que você tem, né? É mais ou menos isso. Né? Fora as outras irregularidades aí de falta de segurança da plataforma. Enfim, tá rolando isso aí, e ontem aconteceu aquilo, mas daqui a pouco a verdade chega, né? O que de fato aconteceu, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo, porque em pleno século XXI não há nada que não possa ser revelado. O pano de fundo vai aparecer aí. Professor Renê, para a gente encerrar, eu quero agradecer a disponibilidade de você ter vindo ao nosso podcast. A gente tem concedido espaço aí para as pessoas falarem o que pensam, da forma que pensam, porque aqui a liberdade é a bola da vez. Tá? Eu falo muito com os meninos aqui, com a nossa equipe,
de que a gente não está aqui para tolher pensamento de ninguém. Eu vou trazer até gente que eu não gosto aqui, né, em questão de posicionamento. Porque pode ser um esquerdista, pode ser o que sentou aí. Eu não tô aqui. A liberdade é dele. Eu quero ouvir. O entrevistado aqui, a liberdade é dele. A melhor forma de você conhecer as pessoas do que deixar com que elas falem, eu desconheço. Deixar. Não, sim, o próprio exemplo é o professor Olavo de Carvalho, o homem que leu mais livro comunista no mundo. Então, para hoje ele ter o conhecimento que ele tem do comunismo, ele teve que ler. Essa é a grande questão, isso que a gente estava falando da consciência crítica, né? Você cria um monte de críticos que não sabem o que está criticando. Exato. Para você criticar, você tem que ler. São papagaios de pirata, são replicadores de uma ideia que nem deles são. Exatamente, você tem que ter a humildade de ir lá e aprender. Eu li aquele livro lá, A Ovelha Negra no Poder, do Mujica, né? A vida do... E ali... Foi o presidente do Uruguai. Exatamente. Ele mesmo acaba entregando muita coisa. Ele diz lá que os países que o PT bancou a eleição dos presidentes e outras coisas que estão lá, então você só vai saber se ler a informação está aí. Para quem procura, e é assim, é uma coisa que eu sempre digo, se alimente de várias fontes. Não fique focado, se alimente de vários canais. Mas esse é o grande... E aí você, mas o sujeito disse assim num lugar, mas falou de outro jeito nesse, foi editado, foi programado, qual que foi o real contexto? Então, vai atrás da informação na sua origem. E hoje tem recurso demais. Só é mal informado quem quer. Esse é o grande problema e o que eu falo, eu acho assim que o grande problema nas escolas é que o outro lado é sabotado. Você só tem um lado, aquele lado lá que é inserido, que tem vez, e o outro lado ele é totalmente sabotado. Não, é a mesma coisa de você querer levar um TCC seu na universidade pública. Se tiver um autor lá de direita, o professor manda tirar. Então, ele é sabotado, o outro lado. Essa é a questão. Então, a gente está aqui para poder lutar por liberdade. Professor, muito obrigado. E sinta-se convidado para outras vezes estar aqui na nossa mesa e falar sobre vários assuntos. Opa, com certeza. Eu que agradeço. Obrigado às pessoas que acompanharam aí a nossa conversa. Agradeço meu amigo Carlos aqui. E muito obrigado. E da próxima vez eu faço questão de estar aqui de novo. Com certeza. O convite vai ser feito. Show. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. O economista de plantão. Muito obrigado. Economista Estamos conservador. sempre juntos, você sabe disso, né? Em parceria, o 360, que é um projeto conjunto nosso. Exatamente, com a Nova Independência. Isso aí. Né? E vamos em frente. Cada vez trazendo mais gente, mais ideias, mais notícias e contando com a audiência de todos vocês. Nós vamos fazer uma mesa redonda aqui para falar de vários assuntos ainda aí. Tem muita ainda para rolar aí, né, não? Com certeza. E o combo tá aqui. De onde que é o combo aí? Combo? Isso aqui, ó. Com 50, você leva um combo desse. Esse aqui nós vamos rasgar ele na zaga agora. Tem 2, 4, 6 hambúrgueres, batata frita, polenta, calabresa, cheddar, e bacon, frango e pau no gato. E o cheiro, ainda tem um suquinho aí, né? Ainda tem um suco ali. Nosso perfil no Instagram é 360 Papo. No Facebook, de Olho em Osasco, Papo 360, Oeste 360. Olhar dinâmico. Olhar dinâmico também. No Instagram, vocês vão encontrar todos os nossos patrocinadores e tem lá Choperia da Manaus. Pede seu combo agora e receba aí o desconto. Só falar Papo 360, a senha especial para ganhar o descontão e comer bem hoje à noite. Tô me sentindo igual o Zeca Podinho fala, né? Tô me sentindo um padre, bebendo água, velho. Vou passar uma vez pó gelada. Pode crer. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.